Olá, hoje nós vamos trabalhar sobre negociação. Então nós vamos ver como se faz a venda de um carro, moto, depois a compra e por fim a negociação propriamente dita do financiamento, ok? Eu não vou entrar na parte matemática, mas eu vou trabalhar mais a parte de quais são os custos, as taxas que as empresas colocam para você ter conhecimento, certo? Então vamos ao primeiro ponto, que seria a venda do carro. Você tem um carro, uma moto, quer vender. E aí vai numa empresa de compra e venda de carro e se depara com um vendedor. O vendedor tem o conhecimento técnico do setor, tem o conhecimento do mercado, tem conhecimento mecânico, tem conhecimento técnico de negociação e você, um leigo completo. Bem, você já entrou nessa empresa sabendo que ia perder um pouco, porque a empresa vai comprar seu carro por um preço um pouco abaixo para poder vender pelo preço de mercado. Então você já sabe que vai ter alguma perda. Mas por outro lado, nós entramos numa negociação completamente desleal. Uma pessoa tem um conhecimento total e a outra sem conhecimento nenhum. Então ele mais ou menos faz o que ele quer com você, né? Dentro da negociação. Como minimizar isso daí? Certo? Então você pode minimizar conhecendo o seu produto. Então vá no mecânico, analise seu carro, sua moto com detalhes. Então saiba quais são os benefícios, os pontos positivos e os pontos negativos. Sabendo isso, na hora que ele fala um ponto negativo, vá com o ponto positivo. Fala outro ponto negativo, vá com o ponto positivo. Porque na hora que você vai avaliar o carro, ele só vai chamar atenção para os pontos negativos, para tentar baixar o preço. Tá? Uma outra opção que você tem é colocar um anúncio no carro e vender para um terceiro, para uma outra pessoa que quer comprar o carro. Então a empresa lá ofereceu 3, 4 mil a menos e você achou muito. Então você pode vender diretamente para terceiros. Nesse ponto, você não está livre dos vendedores que negociam o carro. Por quê? Muitos deles, na hora que vê o seu carro na rua com a plaquinha, vão entrar em contato. Aí sim que ele vai propor uma negociação mais arrojada. Tá? Porque ele vai usar todas as técnicas. Vai lhe oferecer 5, 8, 10 mil a menos do que você está pedindo. Vai dizer que o mercado está ruim, vai dizer que tem pouca gente comprando, vai dizer que seu modelo não tem mercado, e vai elencar uma série de problemas do seu carro e vai usar técnicas de negociação muito mais arrojadas, onde o único objetivo dele é nada de ganha-ganha. Eu ganho, o cliente perde. Tá? Então, se você vai negociar com terceiros, fuja dos vendedores profissionais que estão na rua. Ok? Se quiser, ache um terceiro que queira comprar o carro para usar, não para revender. Tá certo? Então, vendeu o carro. Aí, em seguida, agora eu quero comprar um outro carro. Quando você vai olhar um carro, pode ser novo, usado, faça o mesmo que o outro comprador estava fazendo. Tá? Ache defeitos. Quer queira defeito pequeno, defeito grande, compare com os outros carros que você viu em outras empresas. Tem muitas empresas, por exemplo, usando o carro tem aro 15 e o step tem aro 14. Então, ache defeitos. Você por dentro pode estar pensando assim, é esse o carro que eu quero, é esse o meu sonho, vou realizar meu sonho, enfim. Por fora, impassibilidade total. Quanto mais emoção você demonstrar, mais poder de barganha aquele vendedor tem. Então, só ache defeito, só critique, não bote um elogio. Qualquer elogio que você faça, você está indo contra a sua negociação. Ok? Tá? E a regra é na hora de comprar o carro. Impassibilidade total. Não demonstre emoção de forma alguma. Tá? A não ser emoções negativas, tá? Você pode estar diante do carro dos seus sonhos, não demonstre de forma alguma, ok? E aí, para tentar lhe convencer,
eles vão lhe oferecer os mimos. É um capacete, um tanque cheio, um emplacamento, tapete do carro e por aí vai, tem uma infinidade de mimos. E você acha que paga por esses mimos? É lógico que você paga. E paga muito bem. Tá? Tem várias taxas que podem ser incluídos no financiamento e as pessoas não sabem calcular financiamento, não sabem calcular a taxa de juros, o valor da prestação. As pessoas não olham a taxa de juros, as pessoas olham apenas o quê? Esse valor cabe no meu orçamento? Se cabe, estou comprando. Pessoal, não é assim. Analise os dados que estão incluídos ali. Tá? Que dados que nós temos? Quando você vai abrir um financiamento, ela vai ter o IOF, que é obrigatório, né? Taxa do governo, é um imposto do governo. Depois nós temos a taxa de abertura de crédito, o Código de Defesa do Consumidor não permite, mas muitas empresas colocam, principalmente com outros nomes. Nós temos a taxa de retorno, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. Essa taxa de retorno é uma taxa extra colocada, justamente para pagar aqueles mimos que eu comentei, certo? Então, quando você for financiar um carro, e por exemplo, ele for perguntar, qual é a taxa de juros? É 1,2 ao mês. Você pode considerar uma taxa baixa. Só que essa, pessoal, é a taxa nominal, tá? Então, esses montes de agregados que estão fora não estão incluídos ali, certo? Então, sempre pergunte qual é o custo efetivo total, a 7, tá? Essa taxa, sim, essa taxa está incluindo todos os custos que estão naquele financiamento. E aí você pode ter noção se vale a pena ou não, ok? Então, vamos ao exemplo para mostrar como é que funciona o retorno. Então, vamos dando continuidade. Vamos ao exemplo para mostrar como é que funciona essa taxa de retorno que muitas empresas de compra e venda de carros e motos usam, certo? Um detalhe, as concessionárias usam muito pouco, tá? É mais as empresas mesmo que compram e vendem carros usados. Então vamos pegar aqui, você financiou 20 mil, vai pagar em 48 meses a taxa de 1,2% ao mês, certo? Então vamos mostrar aqui como é que funciona a taxa de retorno. Então essa taxa de retorno pode variar de 0 até 10, tá? Então vamos pegar a nossa taxa, que é 1,2%, e eu calcularia a minha prestação ficaria em R$ 550,55, ou seja, 20 mil, 48 meses a 1,2% ao mês, daria uma prestação de 550,55. É lógico que eu já fiz esses cálculos antes, tá, pessoal? Então a taxa de retorno, à medida que vai aumentando essa taxa, aumenta a taxa de juros. Então aqui vão ficar 1,4%, 1,6%, 1,75%, 2,2%. Então ela aumenta mais ou menos 0,2%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de um para outro. Então vamos supor, se ele vai fazer um retorno, vai fazer uma venda de retorno 6, ele vai usar a taxa de 1,75%, tá? Então tem um pouco mais de 0,5% acima da taxa real que ele falou para você, que é a taxa nominal. Isso aqui são taxas extras, ok? E aí, então vamos mostrar aqui os valores. Então 1,4 dá 575,03, 611, 75,619,31, 652,04, 678,85. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você demonstrou muito interesse no carro, esse carro eu quero comprar, é lógico que você está fazendo a cama para o vendedor lhe colocar um retorno 8, 10, e ele lhe dá mimos. Então, enquanto você pagaria uma prestação de 550, com retorno 8, você paga a prestação de 650, durante os 48 meses. Isso daí
Então, esse retorno vai pagar os mimos, vai pagar uma comissão para esse vendedor e assim por diante. Então, é R$100 por mês que você vai pagar sem saber, de taxa extra. Tá? Se ele lhe dá um retorno 4, você paga praticamente R$50 a mais, todo mês. Certo? Então, essa taxa de retorno é quem paga esses mimos, a comissão extra de um vendedor e assim por diante. Ok? Então, na hora de negociar um carro, pergunte, qual é a taxa de retorno? Na hora que você vê, que eles veem que você conhece, é mais um ponto para você negociar. Estou cobrando retorno 6. Não, cobre 2, cobre 0. Então, negocia aqui, isso aqui também. Então, a maioria das pessoas não conhece, nem perguntam. Então, eles cobram quanto querem, tá? Porque a pessoa só olha a prestação. Então, pergunte sempre, qual é a taxa de retorno? Ok? Espero ter contribuído aí para a sua própria compra de carro e até logo para todos.